Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período de campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que têm a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa pauta. Desse modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar para a área de políticas de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste episódio, eu recebo duas candidaturas antiproíbas do estado do Ceará, que são a Maia Elis, que é professora, estudante, cria da periferia, travesti e bissexual. É bióloga, doutoranda em educação e graduanda em filosofia. É militante do coletivo Rua, Juventude Anticapitalista, com uma vida inteira de experiências enquanto mulher trans, periférica e estudante de educação pública. Está candidata a deputada federal. E a Elaine Carvalho, que é organizadora da Marcha da Maconha Fortaleza há 14 anos e conselheira de política de drogas do estado do Ceará. Luta pela legalização total da planta e pela democratização do acesso a cannabis para fins medicinais. Está candidata a deputada federal. Olá, Maia e Elaine. Obrigada por toparem ter essa troca aqui no Maconhômetro. Oi, gente, muito bom estar aqui no Maconhômetro. Vamos fazer esse papo legal e poder pensar a política de drogas aí para a gente levar para a institucionalidade. Eu sou Maia Elis, professora, e estou candidata a deputada federal aqui no Ceará pelo PSOL com o número 5007. Olá, galera. Muito legal estar aqui com vocês, estar com a Maia aqui neste momento, minha vizinha aqui de comitê. Me chamo Elaine Carvalho, estou como candidata a deputada federal pelo PDT com o número 1269. Maravilha. Eu vou começar com uma pergunta geral para vocês duas, com o objetivo da gente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada uma de vocês com a pauta da política de drogas e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Como cada uma de vocês foi atravessada por essas questões e o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política? Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Eu sendo, uma pessoa nascida e criada na periferia de Fortaleza, a vivência com as guerras às drogas é uma realidade constante para esses territórios das nossas cidades, né, sejam elas capitais ou interiores do nosso estado. E aqui no nosso estado a gente tem, assim como no país todo, a política de drogas sendo pensada a partir de um pilar da segurança pública, né? E então o estado chega no espaço dos nossos territórios com brutalidade, com coerção, com violência para os nossos jovens da periferia, nossas crianças da periferia, que são estigmatizadas a partir de uma suposta guerra às drogas. Então, desde então, eu tenho essa aproximação aí, mesmo que sem saber, quando mais nova, com a questão da realidade da política de drogas no nosso estado, no nosso país. Quando eu acesso a universidade, eu começo a fazer os debates mais estruturados a partir do antiproibicionismo, no sentido de quando eu me organizo no movimento social de juventude anticapitalista, que é o RUA, e que nós temos como um pilar de enfrentamento ao capitalismo, né, pela luta anticapitalista, o enfrentamento à guerra às drogas a partir de um viés antiproibicionista, porque a gente entende que esta proibição tem uma lógica moralizante dos nossos corpos, dos nossos hábitos e das realidades da nossa sociedade, e a gente acredita que não é possível superar o sistema capitalista enquanto a gente continuar privando os sujeitos das suas liberdades individuais e coletivas. Então, nesse sentido, a gente faz um debate coletivo do antiproibicionismo. Inclusive, nós do Rua temos estado aí em vários estados organizando a Marcha da Maconha, porque nós entendemos como uma movimentação importante para esse debate chegar na maioria da população, né, uma vez que ele ainda está muito preso a vários estereótipos e estigmas sociais que a gente quer romper e precisa rompê-los, que a gente quer fazer isso também nas casas legislativas com um debate sério, com responsabilidade,
para que a gente possa mudar essa realidade e a realidade das nossas periferias, da nossa juventude e de todas e todos os sujeitos. Então, eu me coloco dentro desse contexto de antiproibicionista, né? Sou moradora da periferia, sou mulher negra, né? Sou mãe solo, sou usuária de drogas. Então, eu me coloco dentro desse contexto antiproibicionista de forma muito orgânica, né? Por entender que a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra a um povo, né? E a uma localidade. A gente sempre diz que a guerra fica na comunidade e as drogas ficam na cidade, porque a questão da violência às drogas, ela chega muito firmemente assim na questão do espaço onde eu moro, onde a minha família mora, onde os meus vizinhos moram, né? Eu entro na Marcha da Maconha há 10 anos atrás, com o intuito mesmo, assim, muito voltado para a questão da violência policial, né, que eu, enquanto morador da periferia, usuária de drogas, já estava passando naquele momento, assim, muito jovem. E aí eu entro na Marcha da Maconha com esse intuito de mudar essa realidade, né. Como usuária, eu também sentia muita carência dessa representatividade. Então, essa candidatura hoje, né, que a gente está como candidata a deputada federal, ela não é pensada de um dia para o outro, ela vem sendo construída dentro desses mais de 10 anos de militância dentro da Marcha da Maconha. E a gente colocando essa candidatura coletivamente, pensada coletivamente, com pessoas que já defendem, né, a legalização da maconha dentro do Estado, escutando a realidade dessas pessoas, a gente coloca dentro dessa disputa de poder, porque a gente acha que eleger uma bancada antiproibicionista é necessário para que a gente consiga mudar as leis. Muito bom poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Bom, caso vocês sejam eleitas, queria que dividissem com a gente o que podem fazer e como pretendem atuar para avançar as pautas caras aos movimentos antiproibicionistas nesses espaços institucionais. Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir popularizar o debate a partir de campanhas, de debates populares, assim, rodas de conversa, semanas temáticas que sejam promovidas, né, em espaços de debate, e aí considerando, né, inclusive contribuições científicas, participação popular, os movimentos sociais, a própria marcha, para que a gente possa estar colocando esse debate na roda, né? Tá colocando esse debate em jogo e fazendo ele se tornar mais popular a partir de um viés antiproibicionista e não da lógica moralizante, proibicionista, estereotipada que a gente ainda tem hoje. E aí, para isso, é importante que a gente comece a pautar que a política de drogas ela precisa, né, passar por um debate de saúde e não de segurança. E passar por um debate de saúde implica a gente pensar políticas públicas, as políticas públicas que vêm sendo adotadas para a política de drogas e as que precisam, né? Porque, como a gente já falou, vem aí a partir de uma lógica da segurança e o que a gente precisa é de que esse debate seja feito a partir do Sistema Único de Saúde. E que dentro do Sistema Único de Saúde a gente tenha espaço para que a gente possa lidar com as relações de diferentes níveis, né, que são considerados para os usuários de drogas, e nesse sentido fortalecer inclusive os centros de atenção psicossocial, né, os CAPs, principalmente os CAPs álcool e drogas, né, os CAPs AD. E aí, a pensar nisso, que a gente precisa pensar orçamento dentro do investimento do SUS, que hoje, inclusive, encontra-se com o seu orçamento congelado devido à emenda constitucional 95 de 2016, né, que é aquela do teto dos gastos, está com o orçamento congelado e a gente precisa pensar que esse investimento ele também precisa estar dentro do Sistema Único de Saúde. Investimento em atendimento de saúde mental, perpassando não somente por outras questões da saúde mental, mas também pelo uso de drogas, né? E parte disso, a gente pensar o que é que tem sido feito com o orçamento do SUS também. A gente tem um dado que entre 2001 e 2016, o Ministério da Saúde gastou cerca só de 2,4% do orçamento anual destinado ao SUS com saúde mental. E dentro disso, isso tudo, né, deveria ser, segundo a OMS, pelo menos 5% do orçamento da saúde, né? Então, a gente precisa estar pensando isso, propondo medidas institucionais que pautem o debate a partir de medidas de saúde, de entendimento da saúde, da redução de danos, mas também
de um debate alinhado aos movimentos sociais, à participação popular e à comunidade científica, que torne as questões relacionadas a drogas feitas com responsabilidade em toda a sociedade, não só nos espaços legislativos, nem só nos espaços acadêmicos ou nos espaços nossos de convivência dos movimentos sociais que reivindicamos essas pautas, mas que o debate se amplie, para que os estereótipos sejam rompidos e a gente possa pensar, inclusive, outras relações, né? Porque acho que hoje a gente também tem uma relação da política pública que o Estado tem se deixado de lidar com as relações abusivas ao uso das drogas e tem sido colocado isso para as comunidades terapêuticas, e a gente sabe que hoje as comunidades terapêuticas têm sido pautadas em condutas estigmatizantes e moralizantes, né? E que não tem aí um debate, um conhecimento suficiente sobre como lidar com situações que precisam, né, serem pensadas aí em algum tipo de intervenção. E que esse tipo de coisa, né, de caso seja necessário algum tipo de intervenção, ele precisa ser pensado a partir de um tripé que considera os contextos do sujeito, da própria droga e do ambiente ali social em que a gente vive. E que também a gente faça um debate sobre as drogas, não pautado somente nos casos extremos, mas que também a gente considere e proponha políticas públicas para que o usuário não seja, principalmente, né, que é o que vem acontecendo com o usuário preto e da periferia, ele não seja enquadrado enquanto traficante, caso encontrado ali com uma quantidade mínima que é permitida, que deveria ser, né, permitida, para que a gente possa exercer a nossa plena liberdade de tomar decisões e a efetivação plena dos nossos direitos sociais. Então, acho que é isso que a gente precisa partir como princípio para que a gente possa fazer com responsabilidade um debate de política de drogas para o nosso país. E pensando aqui, inclusive, a realidade do nosso estado do Ceará, mas não somente dele, mas também de tantos outros que têm tido aí o enfrentamento, né, a suposta guerra às drogas como pilar para a violência policial e a violência de Estado. Quando eu penso em como eu poderia somar mais, né, com a questão da minha própria militância, do movimento com que eu participo, eu me penso me colocando também nesse lugar, né? Quando a gente, aqui no Ceará, a gente está com uma cadeira dentro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, né, uma cadeira da Marcha da Maconha, onde a gente acabou de fazer a primeira conferência de política sobre drogas do estado do Ceará. De lá a gente saiu com várias propostas, né, que serão levadas para o governo do estado. A gente também está com o PL de cannabis medicinal aqui no estado, que coloca a cannabis medicinal no SUS, que capacita os profissionais do SUS para indicar essa terapia. Então eu só consigo me ver e ver esse movimento avançando quando a gente coloca nossas pautas dentro dessa disputa, né? A gente sabe que os movimentos sociais são importantes, os movimentos de rua são extremamente importantes para que a gente consiga pressionar, né, os políticos, mas se a gente se coloca também dentro dessa disputa, a gente consegue levar com mais qualidade e engajamento. A gente tem o PL, né, o 399, que precisa de um ajuste, mas é um PL que está parado, né, continua parado. E quando a Maia, me contempla muito a fala da Maia, em relação à saúde, né? Quando a gente fala de política sobre drogas, a gente fala de vários atravessamentos, né? Da saúde, da segurança, da educação, né? Quando a gente pega o sistema prisional do Brasil como o terceiro maior do mundo, quando a gente vê as pessoas que estão presas lá, a maioria sendo pretas, a gente vê que é um sistema de prender periférico e pessoas pretas, né? A gente sabe que é um sistema falido. As pessoas que estão no sistema prisional hoje, vivendo aquele terror, né? Porque a gente sabe como é que funciona a questão do sistema prisional hoje, elas não têm chances de futuramente se sentir de volta, né? Com o passe livre dentro da sociedade. Então, assim, é um sistema que é falho. E quando a gente fala também da luta antimanicomial, que a gente fala da questão dos manicômios, que a gente fala da questão das clínicas terapêuticas também, que internam usuários por 6 meses, 1 ano, né? Quando a gente sabe que tem todo um estudo dizendo que internamento de usuários por mais de 3 meses não é eficaz, né? Quando a gente vê que altos financiamentos e questões religiosas, né, ligado a essa política, né, que, entre aspas, de redução de danos, né, que é financiada muitas vezes pelos governos, tanto o governo federal como o governo estadual, né,
A gente sabe que algumas dessas clínicas recebem financiamentos públicos. São coisas que são ineficazes, né? A gente pensa num melhor tratamento para o usuário, um olhar mais digno, mais humanizado, né? De que o usuário ele consegue usar drogas e ser uma pessoa que a sociedade consiga lidar. Então, a gente tenta mesmo tirar a questão do estereótipo. Eu acho que a gente elegendo os nossos, pessoas que representem as nossas pautas, que a gente consiga se ver lá também, né? Porque eu, enquanto usuária de drogas, até hoje, eu não consigo me ver ainda em nenhum representante que esteja lá. Então, é muito importante que a gente leve esse debate aqui e importante a gente ressaltar de que maconheiro vote maconheiro, né? Que a gente só vai conseguir realmente mudar essa realidade se a gente conseguir eleger os nossos. Maravilha. Saindo desse espaço institucional que vocês almejam estar e fazer intervenções, queria que vocês falassem um pouco dos impactos da atual política de drogas no Ceará e as consequências que vocês vivenciam nos seus territórios. Quais são as principais questões que mobilizam o ativismo político local? Eu acho que tem dois pilares aí, né, que perpassam pela violência policial e a violência de Estado, uma vez que o Estado chega com o braço armado nas nossas comunidades, nas nossas periferias, e acho que isso mobiliza aí muito do nosso movimento social, uma vez que a forma como a política pública de drogas tem sido pensada aqui no Estado tem gerado danos irremediáveis, né, assim, para milhares de famílias e não só aqui, como em todos os lugares aí, né, do mundo mesmo. Então, acho que esses lugares em que a política de drogas é pautada pela segurança e que não vê como algo mais amplo e multidisciplinar que precisa ser pensado e elaborado um outro projeto e uma outra forma de pensá-la, tem feito com que a gente passe aí por inúmeras situações, como o encarceramento em massa, que inclusive é outra pauta, né, que tem mobilizado a gente, né? Inclusive eu defendo e faço, né, construo um movimento que defende o desencarceramento, porque a gente entende que essa lógica da punição moralista de reter os direitos de sociabilidade das pessoas, ela não funciona, né? Que é a mesma lógica de que a Elaine traz aí quando fala das comunidades terapêuticas que têm sido pensadas em valores morais, em valores religiosos, que privam os sujeitos de viverem sua vida e de terem suas relações, porque a lógica que é pensada, né, para essas coisas existirem e para a política de drogas ser feita assim é aquela lógica de que usuários de drogas são problemáticos da sociedade, enquanto a gente sabe que os usuários que apresentam problemas, eles não são a maioria dentre o corpo todo dos usuários, né? Assim, algum problema com o uso abusivo das drogas, eles são algumas exceções e não a regra absoluta. Vide aí a relação que a gente tem de inúmeras pessoas que a gente conhece, a gente mesma que usa, né? Então, tá no nosso cotidiano, vivendo e fazendo os debates, acompanhando os debates científicos, inclusive, sobre, a gente sabe dessa realidade. Então, nesse sentido, eu acho que são dois pilares principais, assim, para responder a pergunta, né? Tentando reduzir aí tudo que eu falei, resumir. A questão da violência de Estado policial, dessa suposta guerra às drogas, que é uma guerra a um povo e a um território, que está pautada numa lógica de pensamento racista, né, e classista que a gente tem ainda na nossa sociedade, e o encarceramento em massa, que parte também dessa lógica aí, porque como a Elaine trouxe já também, se a gente for ver quem é a população carcerária hoje, porque eles estão lá, em sua maioria são jovens pretos, né, da periferia, que foram apreendidos, né, foram encarcerados portando uma quantidade para consumo pessoal de maconha, muitas das vezes, e que estão lá nesse processo por conta dessa lógica, esperando, inclusive, o julgamento que muitas das vezes não foram sequer passaram pela avaliação do juiz,
e que também já é uma lógica complicada, porque o juiz tem que definir se a quantidade, não tem uma quantidade, né, definida, se ele considera ou não a quantidade equivalente a consumo pessoal ou não. Então, acho que esses são problemas que estão aí sempre retornando para que a gente possa estar pensando e se movimentando aqui no Estado. E eu acho que o debate sobre a saúde também, pensar as formas de acolhimento e de acompanhamento para os usuários têm sido também colocadas em jogo. Mas eu diria que é a questão da segurança pública mesmo, estar como linha de frente à política de drogas, embora devesse ser uma questão de saúde. É muito sensível, assim, para mim, quando fala da parte da questão da realidade do meu estado, sabe? Porque eu vivencio dentro da Marcha da Maconha muitas realidades cruéis, sabe? Quando a Marcha da Maconha é um movimento de denúncia, a gente escuta muita coisa do que a galera passa nas periferias, nas comunidades, da questão da violência policial. Quando eu pego a realidade do meu estado aqui, que é um estado que foca muito, que a gente vem de governos estaduais que focam muito a questão do fortalecimento da polícia militar, o fortalecimento, a gente tem aqui no Ceará o Raio, que é uma das polícias mais ostensivas, né? Que as histórias são assim cruéis, sabe, de escutar em relação o que a juventude do Ceará, aqui não só em Fortaleza, mas a gente também está indo para o interior, e a gente vê que a realidade no interior é ainda pior, porque essas pessoas não têm a questão da visibilidade, né? Então, é muito sensível quando eu falo da questão aqui do Ceará, né? Que é uma questão que não é muito diferente dos outros estados, né? Que aqui a violência policial realmente é muito presente, que a gente vê muito fortalecimento da polícia militar, dessa política, né, ostensiva de que o usuário é criminoso, né, de fazer muitas vezes uma relação do usuário ao comércio ilegal, né, e a gente esquece, né, de jogar à luz que quem coloca o usuário para ir ao comércio ilegal é a proibição. Né? O problema, na verdade, não são as drogas, o problema é a proibição das drogas. Né? Da proibição nascem as milícias, da proibição nascem as outras organizações também. Então, quem fica atravessado nisso são os usuários, as pessoas que estão ali somente para conseguir o acesso à sua substância, né? Então, eu penso assim, nessa realidade, eu penso que a gente consiga trazer um debate mais racional sobre a questão da violência em relação à política de drogas mesmo. Bom, há muita resistência em relação a essa pauta, até mesmo nos partidos políticos de esquerdas que vocês integram e que, em geral, são partidos progressistas. Geralmente, esse é um tema que os partidos não querem se vincular, especialmente no período das eleições. O posicionamento político de Marcelo Freixo, candidato a governador no estado do Rio de Janeiro, é um exemplo disso. Queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa pauta publicamente e dividirem com a gente se sofreram algum tipo de violência política ou sabotagens em geral por isso. Eu tenho muito orgulho de construir um partido que se pauta a partir de um debate antiproibicionista. Embora nossa sociedade e outros partidos de esquerda não queiram fazer esse debate, nós, o PSOL, somos um partido que tem, ao longo de sua história, lançado, inclusive no período eleitoral, candidaturas antiproibicionistas, mas que não só no período eleitoral a gente tem feito esse debate na nossa construção junto aos movimentos sociais, mas também nas casas legislativas que a gente ocupa. Aqui no estado do Ceará, a gente tem um parlamentar na Assembleia Legislativa e este parlamentar tem tentado e tem colocado o debate sobre a política de drogas, pensando o acolhimento, o atendimento a partir do Sistema Único de Saúde nos espaços legislativos, né, na Casa Legislativa aqui do Ceará. Então, embora a gente ainda enfrente o estigma social, nós somos um partido que tem se colocado na linha de frente ao enfrentamento a esse estigma, essa lógica moralizante proibicionista que a gente tem, porque a gente entende, né, que, inclusive, a proibição do consumo de drogas, ela é uma pauta, né, inconstitucional, porque
A gente entende, né, inclusive pensando a partir do direito penal brasileiro, que a nossa autonomia individual, né, e a vida privada dos sujeitos deve ser considerada, é um princípio fundamental, e que a gente ter os nossos direitos privados, né, as nossas autonomias, segundo o direito penal brasileiro, não é punível. Então, nós fazemos esse debate e nós nos colocamos a fazer esse debate no sentido de buscar e lutar a partir da construção de um imaginário social pela legalização das drogas. Então, a gente não se priva desse debate, assim como a gente entendendo essa relação também, tendo, aqui no estado a gente já teve candidaturas abertamente antiproibicionistas, cuja principal pauta era antiproibicionista, e que foram aí candidaturas significativas e relevantes no cenário do período eleitoral a qual concorreram. E à medida em que nós temos aí, né, pessoas interessadas em fazer esse debate nas nossas candidaturas, nos nossos espaços de intervenção, a gente tem feito. Aqui a gente, por exemplo, tem, considerando o estigma nas ruas, em alguns espaços a gente tem muita cautela de distribuir o nosso material antiproibicionista para que nós não soframos algum tipo de violência nas ruas mesmo, né? Eu tenho o meu panfletinho aqui de campanha, ele vira um pôster, e tem 4 artes diferentes, uma dessas artes, que faz muito sucesso, inclusive aqui no estado, estava contando para a Monique mais cedo, que tem um adesivo e tem um pôster que está escrito "Maconha é planta, droga ao Bolsonaro". Tem feito muito sucesso aqui, porque acho que a gente coloca aí, e é isso que eu acho muito importante, não só para a pauta antiproibicionista, mas para tantas outras pautas, a gente precisa colocar esse debate de maneira mais fluida, simples, popular, de maneira popular, porque não adianta a gente também querer fazer um debate antiproibicionista apenas nos espaços, né, legais e nos espaços de construção de conhecimento, e que isso não se torne popular. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem os programas policiais todos os dias, a pleno fôlego, no horário do almoço, que as pessoas têm a cultura de assistir enquanto almoçam, em todos os canais, praticamente, falando aí um discurso super proibicionista de que as drogas é o mal da sociedade e não sei o quê. Então, a gente entende que o nosso caminho precisa ser feito, né, como eu já falei, com participação popular junto aos movimentos sociais, para que a gente possa mudar esse imaginário na nossa sociedade e possa vencer com o povo e com os movimentos sociais, com as periferias, com a população brasileira, um debate que a gente quer implementar nas nossas casas legislativas sobre a legalização das drogas. Essa candidatura, ela existe dentro do PDT através de um olhar estratégico, né? A gente está com 5 candidaturas, a gente está com um núcleo dentro do PDT que se chama Legalidade e Soberania, que é um núcleo que a gente fala sobre cannabis, né? E a gente está com várias candidaturas dentro do PDT, 100% antiproibicionistas, né? Como a do Orlando Zarconi, aí no Rio de Janeiro, que também é dentro do PDT. Se eu disser que é fácil, não é fácil, né? Levar esse debate para dentro desse partido. Mas a gente julga super importante, porque eu parto do princípio que a gente tem que debater com proibicionistas, sabe? Eu parto do princípio que a gente tem que convencer é conservador. Então, essa candidatura ela existe mesmo para que a gente consiga debater dentro desse partido que é super importante, né? Para a construção, a gente conseguir também debater a pauta de drogas. Agora eu queria saber de vocês, para encaminhar já para o fim, o recado que vocês podem dar para os ouvintes, falando por que eles podem confiar o voto em vocês e por que devem recomendar o voto em vocês para os amigos e parentes no próximo pleito. Eu acho que essa eleição é a eleição das nossas vidas, em que está muito polarizada a disputa presidencial, mas que não é a disputa presidencial e não é o executivo quem vai definir a nossa realidade no cotidiano, né? Tendo em vista aqui os vários desmontes e as políticas caóticas que vêm sendo implementadas no nosso país, elas têm uma relação aí não só com a figura do genocida que está na presidência, mas também do parlamento,
que tem recebido aí orçamento secreto a partir do executivo, né, a partir de Bolsonaro, que este tem injetado dinheiro dentro da Câmara Federal, junto ao Centrão, para que estes possam mantê-lo naquele lugar. E que possam votar juntos nas suas políticas. Então, acho que primeiro a gente precisa eleger mandatos que estejam comprometidos com o povo e que saibam qual é a realidade do povo. Eleger gente que pega o ônibus todo dia, lotado 5 horas da manhã para ir trabalhar. Eleger gente que vai ao supermercado e sabe quão caro está um leite, quão caro está um arroz, um feijão. O quilo da carne, a gente nem come mais carne. Então, porque às vezes o debate é muito feito, a gasolina tá cara, mas a maioria da população brasileira sequer tem um veículo próprio para estar comprando a gasolina. Obviamente, esse preço se reveste nos nossos alimentos, que é onde se materializa o que a gente sabe porque que as coisas estão tão caras, né? Porque a gente percebe a caridade das coisas. Então, nesse sentido, a gente precisa votar em pessoas que nos representam e que sejam gente como a gente. Mas, para isso, a gente também precisa mudar o poder. A gente também precisa mudar a fotografia do poder. A gente não pode mais manter os mesmos corpos ocupando aquele espaço. Os mesmos corpos de homens cis, brancos, né, heterossexuais e multimilionários, que têm feito essa política, né, que são religiosos, que são do agronegócio, que são das empresas de segurança e que, inclusive, pensando a política de drogas, tem pautado aí o não debate sobre a legalização, porque isso rompe com a lógica da segurança pública, que é o que eles querem, e da religião. Então, a gente precisa ter parlamentares que estejam comprometidos com as causas sociais, dentre elas a nossa luta antiproibicionista. Para que a gente possa colocar esse debate, inclusive a partir dos corpos que enfrentam a suposta guerra às drogas todo dia, que são os corpos da periferia, que são corpos de mulheres que sofrem muito aí porque veem seus filhos sendo mortos, veem seus filhos sendo encarcerados. Então, é muito importante que a gente coloque estes corpos, que a gente mude a fotografia do poder. E a juventude, né? Então, nesse sentido, que a gente coloque pessoas negras, mulheres negras também, mas nesse sentido, o convite é a população cearense eleger a primeira travesti jovem da periferia deputada federal, né? A gente é candidata agora, mas a gente quer ser deputada federal a partir de fevereiro de 2023. Então, o convite aí para a gente seguir nas redes sociais, Maelis Pessoal, e o número na urna, dia 2 de outubro, é 5007, para quem acreditar nesse projeto. Obrigada. Então, a gente está colocando essa candidatura aqui de forma orgânica, construída por pessoas, por usuários, por antiproibicionistas, por paciente, família de pacientes, todo mundo que atravessa essa política de drogas, que entende, né, que a gente está na contramão, que uma nova realidade é possível. A gente está aqui de forma orgânica, coletivamente, né, colocando as nossas pautas, propondo ideias, plantando informação, levando a informação justa, honesta sobre a maconha para diversas pessoas, né? A gente se coloca aqui nesse espaço porque a gente entende que é necessário, que a gente só consegue mudar realmente a realidade das pessoas a partir deste contexto. E se você achar, né, que a nossa candidatura merece o seu voto, eu vou aqui pedir humildemente para que você vote, que a gente consiga também eleger a Maia, que a gente consiga eleger tantas outras, que a gente consiga renovar a Câmara Federal, que hoje em dia são pessoas que já têm vários mandatos seguidos, que são pessoas que não apresentam mais projetos que contemplem a juventude, né, que contemplem essas minorias, então que a gente consiga realmente renovar a política. Estou muito feliz de estar aqui com a Maia, minha companheira aqui, que eu já conheço o trabalho. Feliz de estar com vocês também. Eu estou como candidata a deputada federal. Meu nome é Elaine Carvalho, meu número é 1269. Bom, é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com as candidatas Maelis, do PSOL, e Elaine Carvalho, do PDT. Muito obrigada às duas por essa troca e boa sorte no pleito. Parabéns pela coragem também. Que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Cannabis Monitor, avalie com 5 estrelas nosso podcast, curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se.
O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.